Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast A Palavra do Evangelho. E hoje a gente está iniciando aqui um novo quadro que vai consistir, em reflexões e mensagens que Deus tem tocado no meu coração e que eu quero compartilhar com vocês de alguma forma. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Inê. Eu criei esse podcast para compartilhar das boas novas de Cristo, para compartilhar com vocês sobre a fé cristã. Aqui a gente estuda a Bíblia junto, fala sobre a relação entre a nossa fé cristã e a nossa cultura e a nossa sociedade. A gente também tem mensagens mais reflexivas, voltando com isso agora, né, nesse quadro aqui. Mas isso faz parte de tudo isso que é o podcast. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui embaixo para que você não perca os próximos vídeos. O título para esse quadro, que eu vou revelar daqui a pouco, ele teve origem na passagem de 2 Timóteo, do capítulo 1, em que Paulo vai exortar Timóteo a manter-se firme na fé, sabe? A guardar a preciosa verdade que foi revelada. E esse quadro é mais uma resposta a isso, sabe? De forma com que a gente possa, de fato, cumprir aquilo que Paulo falou a Timóteo, mas que com certeza também cabe a nós, que é guardar a verdade que o Senhor nos deu. E eu vou ler, né, essa passagem, está lá em 2 Timóteo 1, do versículo 13 ao 14, que vai dizer assim: Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus, ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim. Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Esse ensinamento, essa ordenança, essa exortação que Paulo faz a Timóteo, hoje também. E isso veio principalmente por conta de que, né, não é segredo que atualmente o evangelho tem sido pervertido. Na verdade, desde o início da humanidade, desde quando a igreja surgiu, né, o evangelho tem passado por muitas deturpações, né? E a gente sabe que hoje o evangelho real e verdadeiro, ele continua em pé, ele só permanece verdadeiro, genuíno como é até hoje. O evangelho só tem resistido até o dia de hoje por conta do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo que tem guardado a igreja até aqui, é o Espírito Santo quem tem nos dado discernimento, é o Espírito Santo que permitiu que nós tivéssemos hoje a Escritura, a Bíblia em nossas mãos. Enfim, esse quadro é uma resposta por meio do anúncio verdadeiro daquilo que já está revelado nas Escrituras. E é muito interessante de perceber nessa passagem que Paulo fala a Timóteo, de como que a gente não consegue guardar a preciosa verdade apenas pela força do nosso braço, né? Como assim? A questão é que o nosso coração, ele é mau. Nós somos pecadores, né? Claro, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós passamos a viver com Ele, nossa mentalidade transformada, mas o nosso coração, ele continua sendo mau até que Cristo venha, né? Nossa carne continua aqui com a gente, ainda que a gente tenha que lutar para que ela não vença sobre o Espírito, para que ela não lidere a nossa existência mais, mas ainda assim a gente está vivendo com ela aqui até que Cristo venha. E o que permite que a gente guarde a palavra é o Espírito Santo. Paulo vai dizer isso a Timóteo nessa passagem, né? Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Não é pela força do nosso braço, não é pelo muito saber, não é pela muita leitura de livros, mas é pelo Espírito Santo. Nós temos a responsabilidade de ler, de nos debruçar sobre as Escrituras, mas quem faz o trabalho de guardar essa Escritura no nosso coração é o Espírito Santo. Inclusive, Jesus já nos disse sobre isso. Jesus, ao falar sobre o Consolador que viria após a sua ascensão aos céus, em João 16, Jesus diz: Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Ou seja, é o Espírito Santo que guarda a palavra do Senhor no nosso coração. É o Espírito Santo que nos lembra das Escrituras ao longo da nossa vida, no nosso cotidiano, enquanto a gente está trabalhando, enquanto a gente está comendo, né? Seja o que quer que a gente esteja fazendo, é o Espírito Santo que nos lembra da verdade do Evangelho. É o Espírito Santo que guarda essa verdade no nosso coração. Em 1 João vai estar escrito: Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus.
todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria, e que agora já está no mundo. E o que eu gostaria de ressaltar, né, nesse vídeo também é a nossa responsabilidade de lermos e nos apegarmos à palavra da verdade. Que a gente tenha prazer em conhecer as Escrituras e o Deus que se revela por meio delas. Talvez você se pergunte, né, como eu vou ter certeza, qual vai ser a evidência de que eu tenho guardado essa preciosa verdade? Sei de fato que eu não estou seguindo a falsos ensinamentos. Eu vou conversar sobre isso com vocês no próximo vídeo do nosso quadro Guardando a Preciosa Verdade. Espero que vocês sejam abençoados por aquilo que a gente vai conversar por aqui. Eu te espero, te encontro no nosso próximo episódio. Lembrando que as redes sociais do podcast estão aqui embaixo na descrição. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo episódio.